Oi, meu nome é Cleiton, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o visto de procura de trabalho. Bom, no meu caso foi negado. Depois de 462 dias esperando, o consulado me informou que o meu visto foi negado. E eu vou contar um pouco para vocês sobre como é que foi esse processo. Então eu vou começar do começo mesmo. Não quando eu dei a entrada, e sim antes, né? Eu já planejava viajar para Portugal. Eu sei que tinha a manifestação de interesse, né? Antigamente, hoje não tem mais. E eu planejava tentar dessa forma. Quando o governo decidiu ter o visto de procura de trabalho, foi quando eu pensei, por que não? Porém, faltava verba e coragem. Eu sempre fui um cara medroso, sempre. E meu amigo, já que foi na frente, ele já era mais corajoso em relação a isso. Ou algumas pessoas chamam de doido, né? Naquela época era doido. Hoje é corajoso, é um cara dedicado. Enfim, ajudei no processo. A gente sentou e pesquisou sobre tudo o que era preciso para dar entrada. Damos entrada no documentação dele. A único documento que a gente tinha dificuldade em encontrar alguma resposta mais concreta é sobre o valor depositado na sua conta, que muita gente falava que tinha que ficar esses 3 meses na conta parado. E não, dele foi como uma semana, a gente conseguiu o dinheiro já deu entrada, praticamente foi isso. Não teve nada de esperar 3 meses. Tinha, lógico, movimentação do dinheiro dele, mas não chegava a esse valor que era necessário para dar entrada no visto. Bom, então, ele conseguiu ir. Graças a Deus deu tudo certo para ele, hoje está numa empresa boa. Em seguida, eu e a namorada dele demos entrada no nosso. Eu ajudei ela com todo o processo, da mesma forma que eu ajudei um amigo, ajudei com a namorada dele. E a diferença da minha documentação para a dela é que ela tinha carta convite e eu não. O meu era só em relação ao contrato de alojamento, que a gente faz pelo e-book, né? O contrato não, né? Reserva. Isso, é reserva, pelo amor de Deus. E naquela época eu tinha acompanhado um vídeo, da mesma forma que ele fez, eu fiz. Dessa mesma forma, porque eu tinha medo de errar em relação a valor, essas coisas assim. Até aí tudo bem. Isso foi em junho, mais ou menos dia 28, se não estou enganado, dia 28. E o visto estava demorando mais ou menos 60 dias, no máximo 90 dias para sair. Então a gente se baseou nisso. Depois de passados 60 dias, decidimos ir ver como é que estava a situação do nosso visto. As 2 primeiras viagens que demos estavam em análise. E depois que começamos a ir com mais frequência, começou a ficar sem sistema. E o desespero bateu, porque a nossa viagem estava prevista para a segunda semana de novembro, ou foi a primeira, segunda semana. E decidimos ir praticamente todos os dias. Todos os dias não, né? Umas 2 vezes por semana já estava indo. Então, gastou muito com transporte, pegando fila, saindo de 4 horas da manhã daqui de Caruaru, que é a região onde moramos. E infelizmente estava sem notícia. Na primeira semana de novembro, conseguimos ter notícias sobre nosso passaporte. Eu dei a entrada junto com ela, só que o meu processo estava primeiro que o dela. Se não me engano, o meu era 706, dela 707, se não me engano era isso. E ele entrou na salinha, ficamos aguardando. Ele demorou muito tempo, mais do que as outras pessoas que tinham entrado na nossa frente. Quando ele voltou, ele olhou para mim e fez: seu visto ainda não foi aprovado, tá em análise. E o dela foi aprovado. Eu fiquei sem entender, porque como é que essa numeração servia para quê? Se era uma fila ou se era só apenas para registrar, não sabia como é que eram os critérios de análise dele. Então eu perguntei, meu processo foi primeiro do que o dela, pela numeração aqui, e o dela foi aprovado que o meu. O que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa ou tem algum critério que vocês dão preferência? Aí pegou minha documentação, não falou nada, voltou para a salinha e quando voltou disse que tinha dado pendência na hospedagem. Eu fiquei assim, poxa, tive que olhar 2 vezes a minha documentação. Quer dizer, se eu tivesse só pegado a documentação e ir para casa, eu ia ficar sem saber o que tinha acontecido. Eu já tinha recebido a documentação, né, de carta convite, porque esse meu amigo que foi pra lá e tem conseguido a residência. Ele falou: Cleiton, vou mandar a carta convite pra você já ficar com ela aí caso venha pra imigração passar. Eu tava com ela justamente pra passar na imigração, não pra entregar no consulado. Mas eu já tinha levado, eu levei uma Xerox, né, entreguei lá, já aproveitei que tinha da viagem, entreguei. Falei: tô com a carta convite aqui, posso acrescentar? Ele falou: não, pode acrescentar. Senão eu tinha feito uma outra reserva na mesma hora ali, tá tudo certo. Entreguei a carta convite. Até aí beleza. Fui para Portugal, voltei em janeiro para poder pegar a documentação. E para minha surpresa, ainda estava em análise.
Eu andei de 2 viagens, dei em fevereiro e março. Quando foi o final de maio, eu consegui ter a resposta que foi negado de novo e que eu poderia entrar com recurso. Eles não aceitaram minha documentação. Eu já tinha feito outra carta convite, que eu vi que na internet estava pedindo uma nova atualização da carta convite, que era de outra forma. E a gente decidiu fazer essa nova carta convite. Eu estava até com a original. E eles também não aceitaram. Só que quando eu dei entrar com recurso, eu levei toda a documentação como se estivesse dando entrada novamente. Toda a documentação eu levei. Dinheiro, antecedentes criminais, tudo. Tudo que tinha levado. E eu tava confiante que agora ia sair. Eu falei, não, literalmente levei tudo, então agora vai dar tudo certo. Passou 462 dias, quando eu fui para Recife novamente. Já tava na esperança de pegar a documentação, mas aí fica aquele, poxa, velho, outra viagem aqui. Não aguento mais dar viagem não. Eu fui feito disso, eu não ia dar mais viagem, porque meu visto foi negado. E o rapaz falou pra mim, o rapaz que era responsável lá, disse que eu só podia dar agora entrada em outro tipo de visto. O visto de procura de trabalho tem que esperar 1 ano para poder entrar novamente com esse tipo de visto. E isso me desanimou um pouco, né? Eu não desisti de ir para Portugal, vou procurar outros meios legais. Eu poderia ter feito isso quando eu estava lá, né? Tinha outros meios de ficar lá, mas como eu tinha da entrada da documentação, eu queria fazer tudo certinho. Bom, esse vídeo é uma forma de desabafar. Acredito que muita gente está passando por situação parecida. Se você estiver passando por algo parecido, deixe no comentário para que outras pessoas possam ver a situação, o que está passando, para poder se organizar. Porque a gente acaba vendo muito vídeo só de aprovação e acho que não vai ser negado. E quando acontece é uma rasteira muito grande. Então deixa aqui seu comentário, deixa o que você está passando, para que outras pessoas possam ver o seu problema e pensar, poxa, eu posso resolver também nesse caso. Algumas pessoas mandaram arrumar um advogado, mas eu não vou esquentar a cabeça com isso porque eu já gastei muito. Então eu vou procurar outros meios, como um contrato de trabalho mesmo, ou como estudante, que aí eu tento a faculdade, já que eu vou fazer a prova do Enem agora. É isso aí, se você quer estar acompanhando o processo, o canal não é destinado a Portugal, mas vou falar muito sobre Portugal porque é algo que eu estou passando. Então, se quiser me acompanhar sobre essa minha jornada, eu ficaria muito feliz que você se inscrevesse. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, queria que deixasse o joinha. Bom, é isso. Agradeço pela atenção, ter chegado até aqui. Até a próxima. Valeu!